A apreciação de medidas provisórias enviada pelo presidente Lula pelo Legislativo deve começar a acontecer nas próximas semanas. Para isso, um acordo entre o governo e o Congresso prevê a instalação de 4 comissões mistas para analisar essas medidas provisórias. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado Zeca Dirceu, que é deputado federal pelo PT do Paraná e líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado Zeca Dirceu, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Prazer é meu, queria agradecer o convite, dizer da minha alegria de poder conversar com vocês e principalmente com todos e todas aí que estão nos assistindo. Tá tudo bem? Maravilha, tranquilo. Deputado, vamos trazer então aí os bastidores e os acontecimentos do Legislativo Federal. Muito vem se falando aí sobre essa questão das medidas provisórias, embate, Câmara, Senado. Deputado, eu queria te ouvir como é que tá essas discussões aí no que diz respeito às medidas provisórias do governo do presidente Lula. Tudo muito intenso, mas o governo federal tem feito o dever de casa. O presidente Lula restabeleceu um processo muito amplo de diálogo, de entendimento com as forças políticas do país. Nós superamos aquele período muito triste que ficou marcado nos últimos anos, onde o método era o ódio, a mentira, as ameaças, as polêmicas permanentes, e o país vai ganhando um clima de estabilidade, de previsibilidade e de muito entendimento. Nós temos um esforço sendo feito aqui desde dezembro, quando aprovamos uma medida super importante, que foi a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição, que é o que está dando condição de investimento para muitas dessas ações que já estão em curso no país, o novo Bolsa Família, a retomada do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, o reajuste, né, do salário mínimo acima da inflação e tantas outras ações têm a ver com a aprovação da PEC da transição. O PT, a nossa federação, voltou em fevereiro a ocupar os espaços mais importantes do Congresso Nacional. A Maria do Rosário, nossa deputada federal, na mesa diretora. Nós temos a presidência das duas únicas comissões terminativas, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. Ficamos ainda com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, também com a do Trabalho, e o PV e o PCdoB estão presidindo outras duas comissões importantes num acordo que nós construímos aqui com o presidente Lira, com os demais líderes partidários. Então a federação preside 6 comissões, entre essas as duas mais importantes da Câmara dos Deputados. E a base vai se formando. É um processo gradual, é um processo complexo, difícil, nós não somos maioria, né? Nós não elegemos a maioria dos deputados e deputadas, mas a formação do governo, o início da execução orçamentária, o diálogo que os ministros, que nós temos feito, que o presidente Lula tem feito até com os partidos de oposição, já começa a dar resultados. E essa é a única forma de poder fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, fazer a gente superar a fome, né? Precisa de uma grande concertação política e ninguém melhor do que o Lula, com toda a experiência dele, para nos conduzir como está conduzindo nesse processo. Então eu estou muito otimista. Está dando muito trabalho, tem obstáculos ainda pela frente, mas eu estou muito otimista. E, deputado, falando sobre essa reestruturação dos parlamentos, queria trazer aqui a relação entre os presidentes dessas duas casas, né? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão aí em alguns embates e isso tem levado um pouco, por exemplo, a MP dos ministérios, tão importante para a reestruturação do Executivo, que foi feito, né, de retomada de vários ministérios importantes, foi aí um pouco adiada por conta de que tem que se compor as comissões mistas e isso vai lá para a semana que vem. Queria ouvir o senhor como é que essa articulação que o senhor falou dos partidos progressistas e que apoiam o governo tem lidado com essa situação dos presidentes das casas. Olha, ontem eu tive uma audiência com o ministro da Articulação Política, o Alexandre Padilha, e saí de lá convencido que o governo vai conseguir aprovar as medidas provisórias e aquilo que possa se transformar
em projeto de lei. Essa polêmica, alguns falam até em briga, né, entre a Câmara e o Senado, entre os dois presidentes, é muito menor do que parece, viu? É muito menor do que parece. E é muito menos impactante também naquilo que interessa ao país, aquilo que interessa ao governo. O que vai determinar sucesso no avanço de decisões necessárias não é o formato. Se é por projeto de lei, se é por comissão mista, se a comissão mista vai ter mais ou menos deputados, mais ou menos senadores, não é isso que é determinante. Determinante é o governo construir uma base sólida de apoio. Aí você aprova qualquer coisa. Você aprova a PEC, aprova a medida provisória, tramita as coisas rápido das comissões, consegue sobrepor obstáculos, problemas que possam surgir, como esses que surgiram aí, né, do desentendimento do Pacheco e do Lira. É nisso que o governo está focado, é nisso que nós estamos auxiliando aqui, conversando com outros líderes, ajudando o líder Zé Guimarães, ajudando o ministro Padilha. Tem que ter base, a base tem que ser ampla, tem que ser plural, diversa. Aí se aprova em qualquer formato, viu? E quando surgir polêmicas como essa, elas são superadas rapidamente. Não tendo base, não importa qual é o formato, não importa qual é o tipo da comissão, as coisas, é claro, ficam muito mais difíceis. E no momento como esse, né, deputado, o diálogo é fundamental e imprescindível, né? Dialogar através do convencimento para, de fato, que essas medidas e essas propostas, de fato, sejam colocadas na pauta de votação e aprovadas. Agora, eu queria também avaliar com o senhor, deputado, essa questão também de uma notícia que surgiu aí nas últimas semanas sobre um novo bloco criado de deputados aí na Câmara dos Deputados, né? Um fortalecimento de um novo bloco com em torno de 140 deputados. Como que foi? Como que o senhor avalia isso? Que bloco é esse? Como que vai trabalhar? Olha, eu converso de forma permanente, toda semana, né, com o líder do Republicanos, o deputado Hugo, com o líder do PMDB, Bulhões, com o líder do PSD, o Antônio Brito. A formação desse bloco tem muito mais a ver com a luta desses partidos para ocupar os espaços que são de direito e de poder dentro das estruturas da Câmara dos Deputados, dentro das comissões, à frente da relatoria de projetos importantes, do que qualquer outra coisa. É isso que está em jogo. É um grupo de partidos procurando garantir os seus espaços. E são nesses espaços de poder que você consegue fazer uma política pública andar mais para cá, andar mais para lá, cuidar melhor ou não do meio ambiente, cuidar melhor ou não do social. Então é legítimo. E eu não vejo como uma decisão que vá afetar o governo ou não, que vai ser contra ou a favor do governo, ou contra ou a favor ao status quo ali construído pelo presidente Lira, inclusive numa relação até mais íntima com outros partidos, como é o PP, que é o partido dele, e o União Brasil, que está num processo ali de fusão, de também formar um bloco, formar uma federação. Então é legítimo, isso já aconteceu várias outras vezes, já tem outros blocos, inclusive, que já foram formados. Nós temos uma federação, né, com o PV, com o PCdoB e com o PT. Então a gente tem que encarar isso, claro, observando, com cuidado, mas encarar com naturalidade e procurar compreender, né, a necessidade desses partidos, que são grandes, são importantes, terem os seus espaços também respeitados dentro das estruturas, né, das comissões, das relatorias, como aconteceu com o PT. Como eu disse no início, o PT foi muito bem contemplado, né? Saiu de uma situação de ocupar posições de pouco significado, né, ao longo dos últimos 6 anos e passou a ter um protagonismo muito grande. E, deputado, agora a gente está falando das estruturas, do legislativo, das correlações dos partidos, mas queria trazer aqui para a nossa conversa também uma força política que é a sociedade civil, que é cada um de nós, cidadãos e cidadãs, que foram pessoas que elegeram esse legislativo. E aí a minha pergunta é sobre o que o senhor aí, como líder de uma bancada de um partido tão importante, espera do cidadão e da cidadã nessas correlações, porque muitos projetos importantes vão aí tramitar, encaminhar, por exemplo, o arcabouço fiscal deve ser enviado semana que vem ao Legislativo para ser votado, e temos aí pautas importantíssimas que não podem mais ser adiadas, né, como reforma tributária.
Então, qual que é o papel de cada um de nós, cidadãos e cidadãs também, porque o deputado e a deputada sozinhos não praticam, né? Com certeza. É muito importante as pessoas participarem, as pessoas se organizarem, né, através das entidades, das organizações, dos movimentos, dos sindicatos, das associações, né, e dialogar com o Congresso Nacional, com o governo, propor, cobrar, fiscalizar, acompanhar. A tecnologia hoje facilita muito, né, esse processo de acompanhamento, de conhecimento e também de pressão e de cobrança, né? Eu sempre estimulo as pessoas a ir lá nas redes sociais do deputado, fazer uma crítica, fazer uma sugestão de uma boa ideia, fazer um questionamento, fazer um elogio. Isso conta muito, isso ajuda, né, o nosso governo, ajuda o presidente Lula. E ficar muito atento ao que nós estamos conseguindo construir de mudanças, né? Está dando certo a nossa luta. Por exemplo, os conselhos estão sendo reativados, as conferências vão ser retomadas, a participação popular voltou a ser algo pleno dentro do governo do presidente Lula. A própria ação da Secretaria-Geral, né, na iniciativa do ministro Márcio Macedo, junto com os movimentos sociais, com os sindicatos, com as entidades, né, ela tem sido muito constante, está inclusive começando a sair de Brasília e chegar nos estados. Né, a recriação de assessorias, de secretarias estratégicas, de ministérios que tratam, né, da questão das mulheres, que tratam da questão dos idosos, tratam dos temas da juventude, tratam dos temas dos negros e negras, tratam dos temas, né, do LGBTQIA+. Então há hoje dentro da estrutura do governo, né, todo um processo de diálogo, de participação popular, de construção de políticas públicas sendo feitas de forma plural, democrática e coletiva. Então acho que a TVT tem esse papel aí também de fomentar, de estimular, né, de divulgar os espaços que nós estamos criando aí de participação popular. Eu fui prefeito 2 vezes, viu? E quando eu fui prefeito, eu fiz um orçamento participativo, por exemplo. Quem decidia como é que o dinheiro público ia ser gasto não era eu, lá no meu gabinete como prefeito, com meia dúzia de assessor no ar-condicionado. A gente ia para os bairros. Eram, em média, 2, 3 audiências públicas, plenárias por semana, né? 80, 100 atividades por ano, onde o orçamento da cidade era destrinchado e era a população no voto direto de cada um que decidia as áreas que iam ter recursos adicionais, que iam ser tratadas de forma prioritária. Que é um pouco, no outro modelo, é claro, que o presidente Lula está fazendo quando vai recriando esses espaços de participação popular no governo. Exatamente. Democracia depende disso também, né? De participação popular. Conversamos com o deputado Zeca Dirceu, que é deputado pelo PT do Paraná e também líder da bancada do partido lá na Câmara dos Deputados. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no Revista Brasil. Um grande abraço aí. Foi um prazer falar com vocês. Até mais. Abraço. Abraço.